Pai do Senhor, irmãos, Deus abençoe a todos. Vamos estudar um pouquinho a Escola Bíblica Dominical deste dia 26 de abril de 2020. A lição que nós estamos estudando é a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Estudo este que estamos estudando na carta de Paulo aos Efésios. A lição de hoje é a lição de número 4, a iluminação espiritual do crente. Lembrando os irmãos, por causa do momento, a saudade é muita, irmãos, de estar no mesmo espaço físico que os irmãos para juntos aprendermos a palavra de Deus. Mas vamos, em pouco espaço de tempo, logo, nós estaremos juntos, estudando, aprendendo a palavra de Deus. O nosso texto áureo da lição de número 4, repetindo o tema, que é a iluminação espiritual do crente. Nosso texto áureo está em Efésios 1,17, que está escrito: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A nossa verdade prática está escrito assim: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus, conferida aos eleitos, não pelos seus feitos, pela sua grandeza, mas sim pela grandeza do poder de Deus. Depois, a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo 1, do 15 ao 23. Vou estar lendo com os irmãos estes 8 versículos. Está escrito assim, primeiro Efésios 1, 15 ao 23. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais quais seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e sobre todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A nossa introdução, irmãos, está escrito assim. Vou ler a introdução, depois nós damos sequência, tópicos por subtópicos. Vai ser bem resumida esta aula, essa interação, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Está escrito assim: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença, assim dividida: ação de graças, Efésios 1, 15 e 16, oração intercessória e confissão de louvor e exaltação, capítulo 1, 20 ao 23. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. Buscar a iluminação do Espírito. O tema da lição é a iluminação espiritual do crente. Iluminação, trazer luz sobre, esclarecer, tornar claro. O sentido da palavra iluminação. Trazer luz sobre, esclarecer, tornar claro.
Logo na introdução, pede para que nós nos despertamos e buscamos, através do Espírito Santo, a iluminação da nossa mente. Trazer clareza daquilo que estava escuro, entenebrecida, longe da presença de Deus. E Paulo, ele separa, ou o escritor desta revista, ele separa em 3 momentos. Ele se divide assim: ação de graça. Ação de graça falando a respeito da gratidão de Paulo. Paulo sendo grato a Deus, aos irmãos de Efésios, pelo seu amor para com os santos, o seu trabalho. E também ele intercede. E ao interceder, ele intercede para que os irmãos compreendam as grandezas de Deus, a soberania de Deus, as riquezas da glória de Deus. E ele termina com louvor e exaltação, exaltando a Deus, colocando Jesus no ápice, acima de todas as coisas, acima de qualquer nome, acima de tudo aquilo que está embaixo da terra, na terra, em cima no céu. Como Jesus diz, quando ele está, ou ele vai aos céus, em ascensão ao céu, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Paulo enaltece a grandeza de Jesus Cristo, a soberania divina, e quer que o homem ou os irmãos que ali estavam em Éfeso, que serve para o nosso crescimento espiritual, o desejo, a busca incessante pelas riquezas da glória de Deus, compreender o reino de Deus. No nosso primeiro tópico está escrito, o primeiro tópico é a esperança da vocação e as riquezas da glória. A esperança da vocação e as riquezas da glória. Paulo, ele queria que os salvos, ou dizia que os salvos precisavam ser iluminados pelo Espírito Santo para compreender quais são a esperança da sua vocação, ou as riquezas da sua herança, ou da glória da sua herança. Então, o desejo de Paulo era que os irmãos compreendessem. Ele enaltece a vida dos irmãos, mas intercede para que eles não fiquem só nisso, mas que eles compreendam as riquezas da glória da sua herança. Vamos compreender um pouquinho sobre este assunto, e no primeiro subtópico do primeiro tópico, ação de graças e intercessão. Ação de graça, gratidão. Paulo é grato a Deus. Paulo é grato aos irmãos. Como eu dizia, logo ele começa a interceder para que os irmãos, eles compreendam as bênçãos recebidas. Que bênção recebidas! As bênçãos que os irmãos receberam. Ele inicia falando a respeito da eleição, a escolha. Deus nos escolheu, Deus te escolheu de antemão, antes da fundação dos séculos, antes que o mundo existisse. Deus te escolheu. Apocalipse fala do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Efésios, mesmo que nós estamos estudando na aula anterior, a respeito da predestinação, ele nos elegeu, nos predestinou. Então Deus, ele nos escolhe de
mão, a escolha de Deus. Mas a escolha de Deus também vem acompanhada de predestinação. As riquezas que eles precisavam compreender a sua chamada, a sua eleição, a sua escolha. Deus te escolheu a dedo e nos predestinou para tão grande salvação. Predestinar é a escolha de antemão, é uma determinação antecipada do destino de algo ou de alguém. Então Deus ele nos destinou antecipadamente para a salvação. Mas não é aquela predestinação fatalista, como nós aprendemos na aula anterior, de Deus escolher uns para a perdição e outros para a salvação. Não, ele nos elegeu, nos predestinou, falando de um corpo, falando do coletivo, da igreja. E para isso nós agora, como escolhidos de Deus, nós precisamos fazer parte da igreja de Deus. Nós precisamos fazer parte do corpo, se converter ao Evangelho, passar pelo novo nascimento e agora fazer parte da igreja de Deus. Aí nós seremos e estaremos fazendo parte dessas riquezas da sua glória. O chamado, a predestinação, e ele nos torna filhos. Filhos, a filiação, co-herdeiro, herdeiros da promessa, herdeiros das riquezas da glória, esperança do chamado, da vocação. Agora nós somos filhos. Nicodemos passou pelo novo nascimento e agora se torna filho e passa a entender a glória do Messias, ou a glória de Deus. O reino de Deus, ele está entre nós. Jesus, dizendo aos fariseus, ele diz que o reino de Deus não está aqui ou ali, mas está entre nós, está em nós. Em Romanos Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus não é visível, não é aparente, não é apalpável, mas o reino de Deus é invisível e nós já fazemos parte do reino de Deus. Nós já vivemos o reino de Deus no presente, porque nós fomos escolhidos por Deus. Ele nos predestinou, nos escolheu de antemão para constituir a sua igreja. Nos fez filhos e ao nos fazer filhos, ele nos dá o dom do Espírito Santo. Nos enche do Espírito Santo. Portanto, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora, nós vivemos as riquezas da glória, ou fazemos parte, ou Deus nos dá os momentos de sermos participantes da glória divina mesmo em vida. Os dons espirituais, uma prova disso. Em 1 Coríntios capítulo 12, não quero, irmãos, que sejais ignorantes quanto aos dons espirituais. Ignorante, sem conhecimento, mente escura, sem entender o mistério dos dons. Agora ele nos dá os 9 dons que está em 1 Coríntios capítulo 12, Romanos 12, os ministérios que está em Efésios no capítulo 4. Tudo são riquezas de Deus para a nossa vida, para que
a igreja de Deus se desenvolva e cresça. Agora, o interessante é que nós precisamos compreender, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E o Espírito Santo também, ele vem com os frutos do Espírito, que está em Gálatas, no capítulo 5. São as riquezas a nós conferidas. E no capítulo 2 de 1 Coríntios, no capítulo 14, 15, vai dizer que o homem natural não compreende as coisas espirituais. Mas o homem espiritual compreende as coisas espirituais. Olha o que está escrito. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, a busca pela clareza, a busca para que Deus traga a nós o conhecimento, o entendimento dos dons, o entendimento dos frutos do Espírito Santo. Isso é a riqueza, irmãos, da glória. Às vezes, nós confundimos o buscar a glória. Às vezes, nós entendemos de uma forma secular a glória, de estar em evidência, aparecer, ter um nome a zelar, o nosso status, a nossa biografia. É necessário que ele cresça e que nós diminuamos. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que Cristo apareça. Em João, no capítulo 17, quando Jesus faz a sua oração intercessória, acho que é capítulo 17, verso 22, eu gostaria de ler com os irmãos. Está escrito assim, 17, verso 22, deixa eu ver. E eu lhe dei a glória que tu me deste, para que sejas uns, como nós somos um. Isso mesmo. A oração que ele fala no capítulo 17, verso 5. E agora, Pai, glorifica-me com toda aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Em Isaías nós vamos ver que Deus ele não divide a sua glória com ninguém. E neste capítulo 17 nós vemos Jesus mostrando a sua grandeza, a sua divindade. Ele diz aos fariseus, aos judeus que ali estavam, ainda antes que Abraão existisse, eu sou, mostrando ele que ele é divino. E agora no versículo 22 ele fala que daria glória a nós. Que glória é essa? Não a glória de evidência, de aparência, de status. A glória da grandeza do homem. Não. Não é isso. Nós não fomos criados, nós não fomos chamados, nós não fomos predestinados. O Espírito Santo não está em nós. Não foi dado a nós o dom espiritual para que nós apareça, para ser usado em benefício próprio, para ser usado em favor do homem. Não, é para ser usado no reino dos céus. E esta glória que Jesus está falando é a glória do Calvário. É o sofrimento. Se nós lermos no capítulo 16, verso 33 de João, diz assim, ó, disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A glória. Em Hebreus 5, versículo 8, vai dizer que ele aprendeu com o seu sofrimento. Jesus não teve glória em vida. Ele entrou na cidade montado num jumentinho. Jesus não se preocupou com a glória terrena, com o vislumbre. Jesus não quis se assentar na cadeira de Herodes, mas ele nasceu numa manjedoura.
do ventre de uma mulher simples, lógico, gerado pelo Espírito Santo. Ele não se preocupou com a glória terrena, e essa glória Jesus não quer que buscamos, ele quer que nós buscamos e entendemos as riquezas da sua glória. Glória não tem nada a ver com evidência. É as riquezas da glória de Deus. Ele foi posto em uma manjedoura, entrou na cidade em alguns momentinhos, foi posto uma coroa de espinhos em sua cabeça. Olha a glória. Ele morreu na cruz do Calvário, chicoteado, por mim e por você. Ele não tinha pecado, mas se fez pecado por nós. Ele levou sobre si todas as nossas dores. Ele não buscou glória humana. Ele buscou fazer a vontade de Deus. Ele buscou mostrar a glória de Deus. A glória de Deus está inserido em interceder pelo próximo. Isto é glória. É sofrer as aflições de Cristo, como Paulo sofreu, Pedro sofreu. É interceder como Paulo e Silas na prisão, aqui Paulo intercedendo pelos irmãos. Atos 16, perto da meia-noite, sofrendo, preso e carcerado. Paulo e Silas oravam, cantavam os louvores a Deus, independente da circunstância, do momento que nós estamos passando. Nós temos uma esperança viva da glória futura, que um dia nós teremos, nós vamos ser participantes da eternidade com Cristo e também da sua glória. Hoje nós somos participantes da glória de Cristo, dos sofrimentos de Cristo. E diz Pedro que ele se alegrava em ser participante da glória de Deus. Dentro da glória, das riquezas da glória em nossos dias, já falei dos dons do Espírito Santo, da força do caráter, o fruto do Espírito Santo moldando o nosso caráter, fazendo com que cresçamos. Que glória nós estamos buscando? E também, quando nós falamos da compreensão, o entender, o homem não compreende as coisas espirituais. O Espírito foi nos dado para que nós possamos compreender. A nós é dado o conhecer os mistérios do reino de Deus. No tópico 2, está escrito a esperança da vocação. Vocação chamada. E ele fala de 3 aspectos neste subtópico 2, da esperança da vocação. Ele fala que o homem seria capaz de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionado. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. O primeiro, Deus chamou, falando a respeito do passado. Olha só o que está escrito em 2 Timóteo 1,9, referência da revista. 2 Timóteo 1,9. No 9 está escrito assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos. Antes dos tempos eternos. A eternidade passada. Ele nos chamou antes dos tempos eternos. Nos vocacionou. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus, tudo para Deus é presente. Para Deus não tem
passado e nem futuro, porque Deus ele não está preso ao tempo. Ele vive como se fosse um momento. Deus, para tudo, em Deus está no presente. Olha só o tamanho deste Deus. Olha só o tamanho desse Deus. E Ele nos chamou em uma eternidade passada e nos predestinou. Nós estamos presos ao tempo. Cronos. O tempo de Deus é o Kairos. Deus não está preso ao tempo. E na nossa chamada, neste momento, Ele nos elegeu para que fazemos parte. Parte. Olha só o que está escrito em Efésios 1 e 3, que nós estamos estudando, para nós entendermos aqui. Está escrito 1 e 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Pois Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, Ele nos predestinou, nos elegeu. Já falei aqui, não no sentido fatalista, uns para a salvação, outros para a perdição, não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus deu salvação a todos. Então, a chamada, como eu falei, a chamada geral e a chamada específica. A geral é para todos. E no meio desse todos, ele chama alguns com uma chamada específica, que está em Efésios 4:11, que não é um assunto para este momento. E dentro desses três aspectos, a nossa chamada. E nós lemos Mateus 16:24, para que nós atendamos esta chamada, é necessário que nós renunciamos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Ele. Há um princípio, a renúncia, o deixar o mundo vil do pecado, o deixar a sedução, os prazeres dessa vida para seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele é maravilhoso. Então, renuncie a si mesmo e siga-me. Renuncie a si mesmo e siga-me. Então, a primeira, Ele nos chamou. Dentro desses três aspectos também há o presente, que está relacionado ao serviço e à santificação. Em Hebreus 12:14 vai estar escrito que seguir a paz, Paulo dizendo, ou melhor dizendo, o escritor aos Hebreus, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Ser santo, buscar a santidade. A santificação não é um ato, mas é um processo para que nós chegamos à estatura de varão perfeito, para assim desfrutar das riquezas da glória na sua completude ou na sua plenitude, que é estar ao lado de Cristo. Oh, glória! Então, tem um processo. A santificação é um processo. Vamos sendo lapidados. Nós vamos errando e acertando, e a misericórdia de Deus nos dando o privilégio do perdão, de sermos perdoados, como aconteceu de antemão no nosso chamado perdão, a lavagem, pela lavagem da regeneração, nós nos tornamos salvos, libertos, e agora passamos a compreender os mistérios do reino de Deus. E ao compreender os mistérios, nós compreendemos também o que o pecado faz com o homem, a separação do pecado com Deus,
a separação que o pecado pode trazer do homem para com Deus. E aí vem as riquezas da glória, o perdão, a comunhão, o ser cheio do Espírito, dos dons, o ser cheio, os frutos sendo amadurecido em nós, que é obra do Espírito Santo. A intercessão de Paulo para que eles compreendessem as riquezas da glória de Deus, tanto no presente, no caminho de santificação. Em Efésios, no capítulo 2, falando do serviço agora, que é o presente, o servir, o serviço e a santificação. Dentro desses três aspectos, Efésios 2:10 está escrito assim, das obras que nós fazemos, para nós não se gloriar naquilo que fazemos. Falando de glória, para que nós não nos gloriamos nas obras que fazemos, porque Deus já preparou para que andássemos nela. Olha só o que está escrito. Pois somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. As obras Deus preparou para que andássemos nela. Agora vai da nossa aceitação. O desejo de estar no caminho, porque Ele é o caminho. O desejo de estar na verdade, Ele é a verdade. O desejo de estar não morto, entenebrecido, escuro, perdido na vaidade dos pensamentos, mas vida, porque Ele é a vida. E dentro desses três aspectos também vem um terceiro. Primeiro, a nossa chamada. Deus nos chamou. Dentro dessa chamada, que a esperança divide, a esperança se divide em três aspectos: a chamada, o serviço, que abrange o serviço e santificação no presente, que eu acabei de falar, o servir a Deus, a santificação. E também a nossa participação gloriosa no futuro. Efésios 5:27. Olha o que está escrito em Efésios 5:27. Ô glória. Está escrito assim: a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. No futuro, a fim de apresentar a Deus, sem mancha, sem ruga, irrepreensível. A nossa apresentação no futuro a Deus, se for no arrebatamento, ou de uma forma individual, que Cristo vem buscar por meio da morte, mas um dia estaremos com Cristo, e nós temos que ter o desejo de ser participante da glória futura. E dentro disso, ele queria que compreendesse a esperança de conhecer Deus face a face, que já está aqui. Eu quero fechar o subtópico 3, que está as riquezas da glória da sua herança. Aí nós já falamos um pouquinho daquilo que é no presente, ser participante da glória de Deus, tanto do sofrimento de Cristo, como das grandezas do reino, que é os dons espirituais, a presença. Nós somos templo do Espírito Santo. Os dons espirituais, os frutos espirituais, fazendo em atuação na nossa vida, com o desejo de espalhar, de levar o Evangelho às multidões, às pessoas. E também nós temos o desejo de encontrar Jesus, de estar com Jesus. As riquezas da glória da sua herança abrange o estarmos com Cristo na eternidade. O escritor aqui vai colocar a respeito da bodas do Cordeiro. A Bíblia diz que o mundo vai passar por um momento de grande tribulação. A igreja não estará aqui, ó riqueza. Nós seremos arrebatados.
E no capítulo 19, versículos 7 e 9, vai falar de uma mesa posta e os santos assentados. Jesus disse isso na última Santa Ceia, ou na última Páscoa, dizendo que daquele cálice nós não beberíamos, mas só beberíamos no último dia, assentado com ele nos céus. E o diácono eterno, Jesus Cristo, passará nos servindo. Bodas do Cordeiro, a bodas, o casamento israelitas, casamento dos judeus que durava 7 dias. Como eu iniciei falando dos 7 anos de grande tribulação, nós teremos 7 anos de bodas. Casamento da igreja com Cristo. Não dá tempo de nós abranger esse assunto, mas também fala de Apocalipse 22, 3 e 4, da nossa herança. Olha o que não vai ter lá, olha o que não vai ter no céu. 22, a Bíblia fala que aquilo que perdemos no jardim do Éden, a árvore da vida. Em Apocalipse 22 fala da árvore da vida no jardim de Deus. E ela tem os frutos, 12 frutos para a saúde da nação. E eu e você vai desfrutar, irmãos. A Bíblia diz que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Isto é a segunda morte. Então lá não haverá morte. Lá não haverá doença, só as riquezas da glória. Essa pandemia que estamos passando, este momento difícil que a humanidade está passando, lá não terá. Lá não vai acontecer. Porque lá só será a bênção. Na presença direta de Jesus. Olha o que diz em Apocalipse 22 e 3 e 4. Está escrito assim: ali nunca mais haverá maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão e verão a sua face, na sua testa estará o seu nome. Aleluia! A Bíblia fala do novo nome de Jesus, nós vamos ver, olhar e ver o seu nome. Aqui no capítulo de 1 João, capítulo 3 e 2, uma referência para nos auxiliar aí na compreensão desse assunto. 1 João, capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos, mas o veremos face a face. Oh, glória! Mas o veremos face a face. Capítulo, a referência da revista 1 Coríntios 13, 12. Está escrito assim: agora vemos em espelho de maneira obscura. Agora vemos em espelho de maneira obscura. Então veremos face a face. Face a face. Aleluia. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Agora nós conhecemos ele em parte. A glória agora é em parte. Então conhecereis como também sou conhecido. Então conhecerei como também sou conhecido. 2 Coríntios 3,18. Para nos auxiliar aí na compreensão. Está escrito assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Cristo vai arrebatar a sua igreja, a terra passando pela grande tribulação, e nós no céu, sendo, aleluia, servido pelo diácono eterno, Jesus Cristo. Apocalipse 19, 7, da bodas do Cordeiro. 7 anos, casamento, da noiva com o noivo. Aleluia. Essa é a riqueza da glória, da sua herança.
nós somos participantes no presente e veremos a glória completa, a sua plenitude no porvir, com o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim como Ele é, nós vamos vê-lo. Aleluia. O tópico 2 da lição, agora seremos mais breve, mais rápido, é sobre a excelente grandeza e força do poder divino. Eu quero enfatizar esse momento da aula para falar um pouquinho sobre o poder. Poder que foi ao homem conferido. Jesus, quando ele vence a morte, ele ressuscita ao terceiro dia, ele vai dizer que é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, irmãos, quando nós falamos do poder divino, o escritor vai falar que o poder divino é imensurável. Imensurável é que não pode medir, que não está em um limite, é um poder ilimitado. A Bíblia vai dizer a respeito do poder, o poder de Deus. É um poder que nós não podemos descrever a grandeza do seu poder. Poder, força. Não podemos descrever o tamanho do poder de Deus. Em Salmos, no capítulo 62 e 11, vai dizer que o poder pertence a Deus. A Bíblia também vai falar do poder do Espírito Santo, Lucas 24, 49 e 1:8, que eu vou comentar em instante. A Bíblia também vai falar do poder do Evangelho, em Romanos 1,16, falando que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos perdidos. A Bíblia também vai dizer do poder de Satanás, poder de mentira, que está em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 e 9. Só quero ler esse versículo para a gente entender o poder a ele limitado. O poder dele é limitado. O poder de Deus é ilimitado. Ele faz as coisas quando Deus o autoriza. Sem a ordem divina, ele não faz nada. Está escrito aqui em 2 Tessalonicenses 2, versículo 9. Olha o que está escrito. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio da mentira. Imitação. Em outra oportunidade nós falamos sobre este assunto, mas o poder, no primeiro tópico do poder de Deus, nós vemos que está falando sobre a excelente grandeza do seu poder. Excelente, excelso. E quando fala para nós compreender, eu gostaria de ler as palavras que aqui está na revista. Está escrito, perceba que a palavra sobre excelente é traduzida do grego, que quer dizer, na forma adjetiva, significa extraordinário. Poder extraordinário. Excelente. Já a expressão seguinte, egetos, grandeza, adjetiva, enaltecer a magnitude do poder de Deus que a tudo sobrepuja.
sobrepuja, ultrapassa em altura. E quando nós vemos o outro termo falando do poder, é dunamis. O termo dunamis aqui traduzido por poder indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Quero falar um pouquinho, como havia falado, falei do poder de Deus, pertence a Deus, o poder do Evangelho, o poder do Espírito Santo, poder do próprio Inico, que é a ele conferida, então ele tem um poder limitado, que recebe ordens. Agora, o poder de Deus é o poder que está acima de tudo, ilimitado. E Paulo estava enaltecendo este poder de Deus. E este poder, irmãos, como está em Lucas, no capítulo 24 e 49, vai dizer assim: portanto, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Faz nos lembrar quando os 70 saem para fazer a obra de Deus, quando eles voltam tudo alegre, dizendo que a eles foi dado poder para expulsar, foi que no nome de Jesus se expulsava demônio, que no nome de Jesus a obra estava acontecendo, que no nome de Jesus os espíritos deixavam os corpos das pessoas, era expulso. E Jesus disse que a eles ele daria poder, o dunamis. Nesse capítulo 10 de Lucas, deixa eu ver aqui o versículo para nós entendermos a chamada dos discípulos. É capítulo 10, o verso 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se sujeitam. E disse-lhe: eu via Satanás como um raio cair do céu. Olha o que ele diz a eles: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Vos darei poder. Cumprimento da promessa de Lucas 24, 49, Atos 1, 8. Depois nós vemos a descida do Espírito Santo, capítulo 2. Mas Atos 1, 8 está escrito assim: mas recebereis poder, em outras traduções, a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Semeis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, ante os confins da terra. Poder. O dunamis. Poder real. Poder em ação. O poder de Deus no homem. Deus dando autoridade ao homem. E Paulo quer que os efésios agora compreendam este poder. Poder dunamis, dinamite. Costumo dizer que o dunamis, a dinamite, ela tem a capacidade de implodir e explodir. Implodir é quando há uma implosão de prédio, é como o prédio cai para dentro, ou ele se desmorona para que as coisas que estão ao lado não sejam por eles atingidos pelas fagulhas. E a explosão que é. E o dunamis faz isso com o cristão. Primeiro, a implosão. Recebereis poder. Poder para vencer a vós mesmos. Poder para vencer a nós mesmos. Isto é a riqueza. Vencer a nós mesmos, vencer o nosso ego, vencer os nossos desejos, as nossas vontades. Poder, só o poder do céu. Renunciar a vós mesmo. Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Fazer um exame em nós.
e ver aquilo que está nos fazemos perder a visão das riquezas no presente da glória de Deus. Tirar tudo aquilo que nos distancia de Deus, porque Ele nos deu poder. Quando nós falamos de implosão, nós lembramos de Gálatas no capítulo 5, que há uma luta constante do Espírito com a carne. A carne se opõe ao Espírito, ou um se opõe ao outro. A carne, ela quer jogar no homem a concupiscência da carne, os desejos, o adultério, a mentira, o engano, a sedução, que é a lascívia, enquanto o Espírito Santo quer jogar a alegria, a paz, domínio próprio. Quer colocar em nós em nossa vida o ser sóbrio, agir com caráter, a implosão, trocar a nossa natureza caída, ou fazer com que vençamos a nossa natureza caída. Poder. Só poder do alto para nos dar força para vencer a concupiscência da carne. Só poder de Deus para fazer nós vencer a nós mesmos. E com isso acontecerá a explosão. Lembra o que aconteceu em Atos 2? A explosão. Os dons do Espírito Santo, poder. A promessa de Joel acontece no capítulo 2, começar a falar em novas línguas, ter visões. Então, primeiro em nossa vida tem que acontecer a implosão, o poder, a implosão, o dunamis. Tirar tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus, para nos colocar na presença de Deus e nós começar a enxergar e a entender a grandeza do poder divino, a excelente grandeza do seu poder, entender a força do poder divino, que nos dá um novo caráter, nova perspectiva de vida. Isso é iluminar a mente, viver pelo Evangelho. E aí a explosão vai acontecer. 120 pessoas sendo libertas, 500 pessoas, 3.000, 5.000 e uma multidão que ninguém podia contar. É o objetivo. O objetivo é que nós entendamos a grandeza do reino de Deus, a força do poder divino, para que possamos levar esta mensagem aos perdidos, levar essa mensagem ao mundo, mensagem de esperança. Esta é a excelente grandeza do poder divino. Primeiro, ele trata conosco. Lembra da Santa Ceia? Examine-se o homem a si mesmo. Nos dá a capacidade de criticar os nossos feitos e de vencer a nós mesmos. Há 3 inimigos a ser vencido e Deus nos dá força para vencê-los. O mundo, com a sua concupiscência, o diabo, com os seus pratos, fazendo uso do mundo para tentar nos seduzir, e a nós mesmos. E Cristo nos deu poder para vencer a nós mesmos. Nos deu força para vencer a nossa natureza. E vencendo a nossa natureza, que o homem natural não consegue compreender as coisas espirituais, nós vamos compreender o reino de Deus com mais clareza. Vai tornar claro. E a força do poder divino, a operação do seu poder, está aí em 19, e qual é sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Aí nós vemos
autoridade delegada, exousia, poder de Deus. O Kratos, quer dizer domínio. Kratos tem antena em um jogo que os adolescentes jogam, até as pessoas de mais idade, da meia idade, né? God of War. Tem o Kratos lá, que é o dominador, o domínio, falando de poder, de força. Mas nós estamos tratando aqui não Kratos, ou da exousia, que é poder de Deus, a autoridade delegada. Deus delegando poder ao homem, dando poder ao homem. E também o dunamis, que nós estamos aqui entendendo. Para fechar esse tópico 2, eu quis aqui fazer essa visão paralela da revista, nós vencendo a nós mesmos, que Deus nos deu poder para vencer a nós mesmos, para que depois haja a explosão, para que vida seja alcançada. E a força do seu poder, no finalzinho aqui do tópico 2, a ressurreição, fala da ressurreição de Cristo 1, sua ascensão à direita de Deus nos céus, sua elevação acima de todo o domínio. É os versículos que nós lemos no final aqui da lição, que está do versículo 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. É-me dado todo o poder no céu e na terra. A ele é dado todo o poder. Pelo poder de Deus, Cristo ressuscitou. A ressurreição de Cristo está eu queria ler 1 Coríntios 6,14. Está escrito assim. 1 Coríntios 6,14. Esse é esse mesmo versículo. Já vamos terminar, irmãos. 6,14 está escrito assim. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Cristo é a primícia dos que dormem. Um dia ele também vai nos ressuscitar em um corpo glorioso. Nós estamos estudando sobre a riqueza da glória. Compreender que um dia nós teremos nosso corpo glorificado. A nossa fé é viva pela ressurreição de Cristo. Cristo venceu a morte para nos dar vida. E um dia nós também ressuscitaremos. Ou aquele que está morto ressuscitará primeiro. E nós que estamos vivos seremos transformados. Oh glória! Oh glória! E depois, Cristo ele foi elevado acima nos céus. Ele tem todo o poder. É dele todo o domínio nos céus, na terra e embaixo da terra. A Bíblia diz que todo joelho se ajoelhará e confessará que Cristo é o Senhor. Isso é a excelência da grandeza do poder divino. É dele todo o poder. A ele pertence o poder. É dado a ele todo o poder no céu e na terra. O tópico 3 é Cristo, nosso exemplo de exaltação.
O subtópico é as primícias dos que dormem. Cristo é elevado à direita de Deus. Cristo exaltado sobremaneira. Eu gostaria de fazer aqui esta conclusão com o tópico 3 e depois já a conclusão, lendo Filipenses. Lendo Filipenses, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Cristo em vida, nós não vemos a elevação, a exaltação de uma glória terrena, como eu já falei. Vamos ler Filipenses. Filipenses 2, a partir do versículo 1. No versículo 3 fala: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Mas eu quero ler a partir do versículo 5. Está escrito assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente ante a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, a exaltação de Cristo, para chegar o momento dele ter todo o poder, Deus dá a ele todo o poder no céu e na terra. Em João 17, versículo 5, nós vamos ver ele orando na sua oração, como eu já citei esse versículo aqui, mas ele vai dizer assim: e agora, Pai, glorifica-me com toda aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Ele esvaziou-se. Mas não deixou de ser Deus. É como um general que está com a sua roupa no seu local de trabalho, ou um oficial qualquer, e ele chega em casa e se despe, tira a sua roupa e coloca do lado. Mas o seu ofício não deixou. Ele continua sendo general ou um oficial. Então ele não deixou de ser Deus, ele se esvaziou, ele tirou, se despiu da sua glória. Se fez semelhante a nós, semelhante a homem. Ele se humilhou por mim e por você. Ele foi ante a morte, morte de cruz. Quando fala morte de cruz, morte maldita, ele se fez maldito por nós, como diz em Deuteronômio. Ele se colocou em nosso lugar, ele não tinha pecado, ele se fez pecado por nós. Ele passou pela humilhação da cruz. O ego dele não sobressaiu. Ele foi obediente ante a morte e morte de cruz. Não se preocupou com a manjedoura. Não se preocupou se iriam ver Jesus ou olhar para ele entrando na cidade montado numa jumentinha. E hoje muitos preocupados com status. Ele não se preocupou em carregar a cruz por nós, em colocar uma coroa de espinho.
Jesus, ele se fez homem, se humilhou. Foi até a morte, morte de cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente. E deu um nome que está acima de todo nome. E um dia todos os joelhos se dobrará e confessará que Jesus é o Senhor. O poder dele é a autoridade que está acima de todas as coisas. Cristo foi exaltado sobremaneiramente. Ele foi exaltado acima de toda a eminência. Exaltado acima do bem e do mal. Ele é Deus, ele é soberano, ele está acima de todas as coisas. Ele é onipresente, está presente em todos os lugares. Ele é onisciente, conhece todas as coisas. Ele é onipotente, é dele todo o poder. Ele é presciente, conhece todas as coisas, está no mesmo lugar ao mesmo tempo. Ouve o clamor ou a voz de mais de 7 bilhões de habitantes ao mesmo tempo e consegue responder com minuciosidade a cada um, porque ele é grande, ele é soberano. Ele está acima de tudo. Ele é cabeça da igreja. E sendo cabeça da igreja, no subtópico 3, quando ele é exaltado soberanamente, o escritor coloca aqui que ele é o cabeça da igreja e que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Nós lemos que ele nos deu poder. Hoje nós somos cristãos, a expressão plena de Cristo. Nós apresentamos o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação. O objetivo da nossa escolha, do nosso chamado, dele ter nos predestinado, dele ter nos tornado filho, dele nos dotar de dons espirituais, capacidade do alto, poder do alto. Não é para que estejamos em iminência. É para que nós sejamos a expressão de Cristo na terra. É para que nós sejamos a expressão como igreja de Deus, o sal da terra, a luz do mundo, que comunica as maravilhas do Evangelho, que comunica as maravilhas de Deus, que comunica ao próximo as riquezas da glória de Deus, que vivemos no presente e que aguardamos no porvir. Para isso ele nos comprou. Deus foi elevado. Cristo ele foi elevado, está acima de tudo e de todos. A conclusão da lição está assim. Embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia. Vivamos, irmãos, a glorificação no presente. Os benefícios dos céus. O reino de Deus está em nós. E almejamos desfrutar a plenitude
da glória de Deus nos céus, ao lado de Cristo, porque assim como Ele é, nós o veremos. E que o desejo da Igreja de Deus, como eleitos, participantes da glória divina, seja levar esta grandeza, levar essas riquezas da glória à humanidade caída, aos nossos próximos. Porque Cristo morreu por todos. Que Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus. E que a nossa vida seja em buscar as riquezas da glória. Viver a riqueza da humildade. Viver a riqueza da simplicidade que Cristo teve. Para que um dia alcançamos as riquezas da glória vindoura. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.